Boa noite a todos. Hoje é o dia da gente conhecer o novo papel da casa com as tintas Eucatex. Muito obrigada mais uma vez, Wellington e Eduardo, pela parceria de vocês, pelo treinamento, e por estar dividindo todo esse conhecimento que é tão importante para os nossos clientes e representantes, né? Quanto mais informação a gente puder levando ao ponto de venda, tenho certeza que a gente vai ter clientes finais mais satisfeitos. Hoje o Rômulo está aqui comigo e ele também vai dar as boas-vindas a vocês e a todos os nossos participantes. Rômulo. Isso. Tudo bom, pessoal? Hoje, né, a gente está aí com a Tintas Eucatex, o maior fornecedor de tintas da Casa Cardão, e vamos aproveitar para aprender sobre chegando no final do ano, de tinta aumenta, todo mundo querendo pintar uma casa para o Natal, para uma festa de final de ano, né, que hoje está acontecendo, então é hora de cuidar da casa mesmo. Então, vamos aproveitar as dicas aí. Obrigada. Bom. Obrigada, Rômulo. Eduardo, se você também quiser dar... Boa noite. Boa noite a todos. A gente agradece aí pela oportunidade, pela disponibilidade de vocês aí, de dar um pouquinho de atenção para a gente. A gente tem um prazer imenso em poder contribuir com um pouquinho de conhecimento, ajudar num produto que é tão importante hoje nesse mercado, onde a gente está precisando aumentar a venda, aumentar o lucro, um produto que traz o cliente para a loja e que aumenta o ticket médio da venda. Então, a gente vamos juntos aí tentar fazer o máximo possível para ajudar a alavancar aí a venda de todos. Boa noite. Boa noite, Wellington. Então, vamos lá, pessoal. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre as tintas Eucatex, sobre a nossa linha de produto na Casa Cardão. Vou falar um pouquinho sobre preparação de superfície, que é sempre importante, né, a gente orientar o consumidor qual produto utilizar, ou ele vai utilizar um selador, ou ele vai utilizar um fundo preparador, em quais situações ele vai usar cada produto. Então, é legal a gente falar sobre esses produtos. E depois a gente vai estar encerrando sobre a nossa linha de spray, tá bom? Então, para dar início aí, eu queria agradecer a Casa Cardão pela oportunidade. A gente está podendo passar um pouquinho de conhecimento. Está aberto aí o chat, quem quiser fazer pergunta, alguma dúvida. Então, esse é o momento para a gente tentar sanar qualquer tipo de dúvida, ainda mais nessa época de final do ano, que vende muita tinta e o consumidor ele questiona muito na hora de se eu vou pintar um gesso, se eu vou pintar uma madeira, qual produto que eu devo utilizar. Não é importante, qualquer tipo de dúvida que vocês tiverem, é só colocar a dúvida aí que a Clarissa ou o Rômulo aí passa para a gente, até o próprio Eduardo. Tá bom, Clarissa? Beleza? Então, vamos lá. Falar um pouquinho sobre... Vamos que vamos. Falar um pouquinho sobre um produto. Eu vou falar na linha de complementos, depois eu entro nos PowerPoint dos produtos. Tá? Linha de selador acrílico. A gente encontra, né, diversas dúvidas sobre o produto. É um produto tão simples até para a gente, mas assim, devido ao profissional, às vezes usar inadequadamente esse produto. Um selador acrílico é um produto... Para que serve esse produto? Onde funciona esse tipo de produto? Um selador acrílico. Ele pode ser aplicado em cima de uma massa corrida, por exemplo? Não. Ele pode ser aplicado em cima de uma tinta? Não. Qual é a principal função de um selador acrílico? É economizar tinta, tá? A principal função dele é economizar tinta de acabamento. Onde esse produto é aplicado? Geralmente, a maioria das vezes, quando não utilizam erradamente esse produto, ele é utilizado em paredes novas, curadas com 30 dias. Então, Wellington, o que você está me dizendo? Um selador acrílico ele só serve para onde? Parede nova, curada com 30 dias. Tá? E qual é a principal função dele? Economizar tinta. Então, qual é o processo? Minha parede está nova, curada com 30 dias. Eu aplico o selador, depois eu utilizo a massa, lixo, removo o pó da massa e aplico a tinta.
Esse é o processo. O que a gente vê no mercado é o seguinte: o profissional, às vezes, ele não sabe onde utiliza, ou tem preguiça de ler, às vezes, na própria embalagem, onde é aplicado esse produto, utiliza ele em cima de massa, em cima de tinta. Ah, a minha parede está uma cor muito escura. Onde que eu quero dar uma queimada na minha parede? Aí utiliza o selador por ser um produto branco. A gente já teve reclamação de selador na área externa pigmentado. Para vocês terem uma noção, que a gente também atende a parte de reclamação técnica. De um profissional pigmentar o selador acrílico e usar ele como tinta. Então, gente, ele não tem resistência nenhuma a sol e chuva. Ele foi feito para ficar embaixo da massa. Aplicou esse produto, vai reduzir a quantidade de tinta a ser utilizada de acabamento. Ficou claro? Alguma dúvida sobre o selador acrílico? Podemos dar andamento? Pode, vamos lá, então. Então, saindo do selador acrílico, a gente entra em qual outro complemento? Seria o fundo preparador de parede. O que seria o fundo preparador de parede? Wellington, eu tenho uma repintura para me fazer na minha casa. Eu tenho uma pintura velha, uma pintura que já está desgastada. Eu posso simplesmente pegar um selador acrílico e colocar por cima dessa pintura? Não. Você tem que utilizar qual? Fundo preparador de parede. Eu tenho gesso e eu tenho drywall na minha residência. Eu utilizo o selador acrílico ou fundo preparador? Fundo preparador também. Eu tenho uma parede calcinada. O que seria uma calcinação numa pintura? Calcinação, gente, nada mais é, que é um termo técnico, nada mais é quando você passa a mão na parede e a tinta vem na tua mão. Você passa a mão assim na parede e a cor vem na sua mão. Você não pode pegar simplesmente uma tinta e jogar ali por cima. Se você colocar uma tinta ali por cima, o que vai acontecer? Essa tinta vai desplacar. Então, você tem que aplicar qual produto? Fundo preparador de parede. O que ocorre, muitas das vezes, é o erro do profissional aplicar o quê? Em vez de ser fundo preparador, ele aplica o selador acrílico. Então, ele coloca um produto que já contém muita carga. Então, você coloca um produto, um selador na superfície, não vai resolver o problema e vai desplacar a tinta de qualquer forma. Então, o resumo do fundo preparador seria o quê? Seria que é um produto como se fosse uma cola. Paredes caiadas. O que seria uma parede caiada? Caiação é cal. Você tem uma parede com cal na superfície, que está soltando pó de cal. Você não pode pegar tinta também e aplicar lá em cima. Então, esse produto ele atende diversas situações. Wellington, o selador, o fundo preparador, ele seria hoje um selador acrílico? Ele poderia trabalhar com a função de um selador acrílico? Sim. Ele poderia ser um selador acrílico. Então, por que a gente não tira o selador acrílico e fica somente com o fundo preparador? Justamente pelo custo. Ele tem um custo maior porque o fundo preparador ele tem várias funções. E aí o selador acrílico é somente para paredes cruas, curadas com 30 dias, para economizar tinta. Já o fundo preparador não, ele já é um produto como se fosse uma cola. Agora, um exemplo que eu posso passar para vocês. Você tem uma situação onde você tem uma parede nova, curada com 30 dias, e você tem uma parede calcinada na sua área externa, você não precisa comprar um selador para a parede nova e um fundo preparador para calcinação. Você compra só o fundo preparador que resolve os dois problemas, tanto para selar quanto a calcinação ou a caiação que for na área externa. Ficou claro o fundo preparador? Tranquilo, né? Então, tranquilo, vamos dar andamento. Qualquer dúvida, é só vocês falarem aí, que a gente vai passar para massa. Parte de massa acrílica e massa PVA. Existe uma cultura no mercado que a gente escuta assim, a massa PVA serve para quê? Para a área externa. Massa acrílica serve para quê? Para a área externa. Isso é uma cultura do mercado. Eu costumo dizer nos meus treinamentos que a massa acrílica ela serve para áreas molháveis, áreas molhadas. E a massa PVA para áreas secas. Por quê? Se a gente for levar em consideração a massa PVA só em áreas internas, a gente vai desconsiderar o banheiro, a gente desconsidera a cozinha, a gente desconsidera uma garagem, mesmo que coberta. Wellington, a minha garagem é coberta, por que eu tenho que utilizar a massa acrílica? Porque você não faz a manutenção, você não limpa a sua garagem, você não joga água na sua garagem. Então, quando você joga água na sua garagem, você molha a sua parede.
A partir do momento que você molha a sua parede, não pode ser a massa PVA, mesmo sendo interno. Mesmo sendo interno. Então, é bom frisar assim, massa PVA, áreas secas, quartos, salas, onde não tem água, não tem contato com água. Massa acrílica pode ser colocada na área externa, pode ser colocada no banheiro. O banheiro não tem vapor do chuveiro, então são áreas molhadas. O vapor do chuveiro cria aquelas gotículas que sobem para o seu teto. Aí o que acontece? Se for massa PVA, começa a dar os bolores. Tá? Isso é muito normal, isso é mais normal do que vocês imaginam. A maioria das casas hoje em dia tem a massa PVA no banheiro. Tá? A maioria dos profissionais esquecem ou esquecem ou não gostam de trabalhar com a massa acrílica. Por que não gostam de trabalhar com a massa acrílica? Porque é aquela cultura de não observar o que está na embalagem. A massa acrílica, ela tem uma secagem muito rápida. Então, quanto mais tempo você demora para lixar ela, mais tempo ela endurece. Então, às vezes, o que o profissional faz? Ele aplica a massa no final do dia e só vai lixar no dia seguinte. Aí ele reclama, nossa, a massa é muito dura. A massa é muito dura. Eu prefiro aquela massa de barrica que eu consigo lixar facilmente. Mas aí a gente tem que se lembrar o seguinte, aquela massa de barrica ela não tem a mesma resistência que tem uma massa de qualidade que é da Eucatex, até pelo preço. Até pelo preço vocês vão perceber que não é a mesma qualidade. Tá? A diferença é quase o dobro. Então, a massa realmente da Eucatex não deixa nada a desejar, como as tintas. São produtos normatizados. O que tem a normatização da concorrência, a gente também tem. Então, a gente sempre preza por estar entregando o tempo todo qualidade. Agora, o nosso departamento técnico está sempre atento ao que vem acontecendo, que os profissionais vêm fazendo. É por isso que a gente está sempre envolvido em treinamento, qualificando os profissionais para cada dia a gente ter menos chamados técnicos e ter mais tempos para treinar mais profissionais. Então, essa é a ideia da Eucatex, diminuir o máximo possível de chamado técnico, porque, sendo sincero para vocês, a gente atende em média aí de 100% de atendimento técnico, 90% é improcedente. 90% é algum problema na superfície, 90% é algum problema de aplicação do produto, 90% é o profissional não qualificado. Então, a gente ainda pega muito isso, entendeu? Então, a gente vai lá, orienta o profissional. Muitas das vezes, a gente ajuda o profissional. A gente percebe que o profissional não tem a qualificação, então a gente acaba ajudando, a gente dá um galãozinho de tinta. Alguém entrou aí? Não, né? A gente acaba ajudando o profissional até e passa para ele um local de treinamento para justamente minimizar essa questão de atendimento técnico. Mas continua ocorrendo. Chegar ao final do ano, a gente se depara com aumento, já que existe uma demanda muito maior de pintura nas residências. Beleza? Vamos dar andamento agora aqui. Falamos de selador, fundo preparador, massas. Se ficou alguma dúvida aí, é só colocar no chat. Vamos dar andamento aqui, passar um pouquinho. Por falar em tintas de qualidade, logicamente, a gente está falando de tintas Eucatex. Protege. Então, esse é um produto que a Casa Cardão ainda não está na linha. Não está na linha, mas seria importante trabalhar com um Protege fosco, porque é um produto premium, já que vocês já trabalham com o produto econômico e o standard. Então, seria um ideal vocês trabalharem com premium. O que é esse produto? É um produto altamente lavável, é um produto sem cheiro, durável, com rendimento hoje de 400 metros quadrados. Hoje, a concorrência está começando a mudar agora o rendimento delas, porque o nosso sempre teve um preço menor. O preço do nosso Protege sempre foi um preço menor do que o da concorrência, tá? E com um rendimento maior. Então, o que a concorrência entregar aí de o meu produto ele é especificado pela Abrafat, o nosso também é. O meu produto tem o ISO 9001, nós temos também. Todas as certificações que tem os concorrentes, nós temos também. Então, é importante frisar que vocês vão estar trabalhando com um excelente produto com uma gama enorme de cores. Uma gama enorme de cores, até de cores vibrantes, coisa que hoje em dia é difícil você ver em algumas fábricas. Você vê muitas cores pastéis. Agora, as cores vibrantes, como a gente acabou de lançar 6 cores novas, vocês vê pela cartela, 6 cores novas, acabamos de lançar, e muitas delas são intensas.
você vai pagar o mesmo preço que você paga numa branca, você paga numa cor intensa, não tem um adicional, entendeu? Então, isso é bacana. Esse é o nosso produto de linha premium. Então, o top de linha, lavável no acabamento fosco, durável, sem cheiro. Então, é importante os lojistas terem também, até para o final do ano, para trabalhar com as 3 linhas. Ó, eu atendo todos os públicos. O público A, o público B e o público C. Tá? Eu quero um produto premium, eu quero um produto que dure bastante na minha parede, que eu aplique o produto e tenha uma durabilidade boa, tem que ser um protege. Um produto lavável tem que ser um protege. Um produto que se aplique na área externa e na área interna, protege. Tá bom, gente? Uso externo e uso interno. Seguindo aqui, a gente vai falar um pouquinho do nosso rendimento extra. O rendimento extra, esse produto já se encontra na linha da Casa Cardão. Tá? O que eu tenho para falar desse produto, gente? Os atributos dele, que é legal a gente falar, sabe por quê? Porque às vezes a gente, na correria da compra, da venda, esquece dos atributos e é um produto que te entrega um atributo melhor que o da concorrência, mas às vezes passa batido. O que seria esse atributo melhor? A tecnologia sem cheiro. A concorrência entrega para... A maioria dos concorrentes aí entrega o quê? Produto com baixo odor. A gente entrega um produto sem cheiro. Então, é importante frisar isso até na hora da venda, para os vendedores, para os clientes. Olha só, esse aqui, a senhora vai pagar por um produto que vai render os mesmos 500 metros, tá? Que vai ter a mesma cobertura desse aqui, já que ambas as duas, no exemplo da Eucatex com concorrência, ambas as duas são certificadas pela Abrafat. A senhora vai pagar um preço mais em conta no da Eucatex e um produto sem cheiro, com uma ótima cobertura e concentrado. Isso quer dizer o quê? Um produto concentrado. Um produto que, se você não diluir ele, se você não colocar no mínimo aí 60% de água na lata, você não consegue rolar essa tinta. Você não consegue aplicar essa tinta de tão grossa que ela é. Entendeu? Então, isso é um baita produto, fora as cores. Você, como eu falei no Protege, você vem no rendimento extra, você tem mais cores ainda vibrantes, como o vermelho cardinal. Hoje, se você mandar fazer um vermelho cardinal numa máquina, numa casa de tinta, você sabe que é uns 600, 700 reais. Hoje você consegue comprar um rendimento extra aí, muito mais barato. Na cor vermelho, num azul vibrante, numa cor oceano, entendeu? Num rosa, muito mais em conta. Então, é um baita de um produto, é um acrílico para a área externa, para a área interna também, 500 metros quadrados de rendimentos, tá? Lógico que você tem que dar de 2 a 3 demãos para conseguir uma cobertura. E esse rendimento, não adianta você querer ter um rendimento de 500 metros quadrados numa textura, por exemplo. Esse rendimento é para uma parede bem lisinha. Aí você vai dar 2 demãos, você vai ter 250 metros de rendimento. Entendeu? Então, essa questão de rendimento é questão da superfície também, de quanto que a superfície vai absorver. Beleza? Alguma dúvida? Posso seguir? Tá? Indicado para fachada, paredes, teto, acabamento é fosco. É a secagem dele, eu vou ler os atributos para vocês. Ao toque em 30 minutos, entre demãos 4 horas. Final, 12 horas. Tá bom, gente? Vamos seguindo. Esses aqui são os principais contratipos, tá? A gente coloca aqui o nosso e o do concorrente, que seria o rende muito da Coral, o Souvenir cobre mais, o Souvenir rende cobre muito, e o Nova Cor 500 metros. Tá? Entre esses 3 concorrentes, como eu falei para vocês, o único que é sem cheiro, que é o contratipo da Eucatex, seria o Nova Cor, tá, gente? Só para vocês terem uma noção do que eu estou falando. Tá? Só que o Nova Cor, ele consegue perder aonde? Ele perde em preço. O nosso é mais barato que o Nova Cor da Sherry Williams. Tá? O Souvenir e o Coral, além deles perderem em preço para a gente, eles perdem que todos eles são baixo odor. Aqui, se vocês derem uma olhada, ó, aqui, ó, baixo odor, ó. Baixo odor, baixo odor. Aqui a gente não colocou nada, mas eles são sem cheiro. Tá bom? Seguindo, vamos falar da linha econômica. O que é esse produto? O que é o Eucalar? O Eucalar, ele foi desenvolvido para a linha de atacado, a linha dos distribuidores. Então, a Casa Cardão trabalha com o Eucalar. Ele é um produto econômico, com uma ótima cobertura, também é sem cheiro. E esse é um ótimo atributo que a gente tem que chegar e falar no nosso ponto de venda. É um produto econômico, não é porque ele é um produto econômico que ele não vai ter cheiro, ser baixo odor, não, ele também é sem cheiro.
Não é porque ele é um produto econômico que ele não vai ter um timofo na superfície dele. Não é que ele é um produto econômico que ele não vai ter cobertura nenhuma. Para a gente lançar um produto econômico, se a gente segue a Abrafat, gente, para quem não sabe, a Abrafat é a Associação Brasileira dos Fabricantes de Tinta. Até para o produto econômico, a gente tem que ter uma qualidade mínima. E onde a gente fala. Muitas das vezes, o que acontece? Principalmente aqui no Rio de Janeiro, a gente tem o Eucalá é um produto econômico. Aí você vai comparar com um concorrente aí que custa 30, 40 reais uma lata de tinta. O Eucalá hoje, Eduardo, o Eucalá hoje está sendo vendido por quanto aí na ponta, mais ou menos, no ponto de venda, que eu não sei, amigo, questão de preço. Tá cortado o microfone. 129, 139, até 149. Então, aí você pega um outro produto escrito econômico por 50, 70 reais. Aí o consumidor que não entende vai achar que aí está escrito lá na embalagem, antimofo, sem cheiro, maior cobertura também. Mas se você for aplicar esse produto e realmente ver, eles não têm nada disso. Sabe por que eles não têm nada disso? Porque não tem nenhum órgão que fiscalize eles. Qual tem da Eucatex? A Eucatex está dentro da Abrafat, como as concorrentes. Então, o que a Abrafat vai fazer? Vai pegar, você está falando que essa tinta é sem cheiro, você está falando que essa tinta é antimofo, que ela tem cobertura, a Abrafat vai lá na Casa Cardão e vai comprar uma. A Abrafat vai lá na fábrica da Eucatex, vai pegar outra. E vai comparar e ver tudo que está escrito na embalagem se condiz e aí vai dar o certificado. Já essas outras fábricas menores, que eu não chamo nem de concorrente, elas não estão na Abrafat. Então, elas não são fiscalizadas. Então, ela pode colocar muito bem aí nessas embalagens que ela rende até 1.000 metros. 1.000 metros quadrados, mas na verdade não é nada disso. Então, gente, é só uma dica. Até pelo preço, mesma coisa em massa. Massa de barrica e massa de lata. Por que o preço é tão longe? Por que um é mais caro que o outro? Por que dessa diferença, gente? Porque não tem milagre. Se você fizer um produto melhor na fábrica, ele vai encarecer. Então, é a mesma coisa na tinta. Se você está entregando um produto com um mínimo de qualidade, na ponta você vai sentir essa diferença. Então, às vezes, a gente tem essa dificuldade de ter um monte de fábricas pequenas da regional, que a gente não considera nem concorrente, mas porque o que acontece? Eles não entregam nada ao que a gente entrega. Não entregam uma tecnologia sem cheiro. Para vocês terem uma noção, hoje todo mundo aqui conhece o Coralá. Um Coralá. Todo mundo conhece do concorrente aí, Coral. Ele não entrega a tecnologia sem cheiro. A gente tem um Eucalá que entrega o sem cheiro. Então, quer dizer o quê, Ed? Você tem um produto melhor que o Coralá? Sim, nós temos um produto melhor e a gente pode bater no peito e dizer que é um produto melhor. Por quê? Porque eles são um produto que tem cheiro. E a gente não tem cheiro, a gente é sem cheiro. Agora, como é que funciona essa questão de sem cheiro? Você vai pintar, lógico que vai ter um mínimo de cheiro, que é um produto químico. É só você abrir a sua residência, abrir as portas, janelas, que até 3 horas o cheiro já saiu. Entendeu? Isso aí é normal. Todas as fábricas de tinta aqui na linha premium, principalmente, na maioria das linhas premium que estão na Abrafat, que são sem cheiro, é após 3 horas, está na embalagem. Tá bom? É um produto com acabamento fosco, tá? A diluição dele é com 20% com água, demãos de 3 a 4, secagem 2 horas, entre demãos 12 horas, entre demãos 4 horas e final 12 horas. Tá? Até 250 metros quadrados por demão. E o melhor, você ainda pode aproveitar o baldinho depois que acabar. Se quiser fazer uma plantação em casa, já tem um baldinho que você pode aproveitar ele. Tranquilo? Podemos dar andamento? Vamos lá. Tranquilo. Linha de spray, ó. Olha o nosso spray aí, ó. Embalagem bacana, um baita de um produto, tá? Você pode aplicar ele em metal, aço, ferro, couro, gesso, cerâmica, tá? Fazer artesanato, são várias cores, tá? 2 vezes mais resistente, ótima cobertura e seca ultra rápido. A embalagem dele é de 400 ml. Usa exterior e interior, superfície de metal, aço, ferro e madeira. Tá? Ao toque, em 15 minutos você encosta já nesse spray. Tá? Para manuseio 1 hora, final 24 horas. O acabamento do spray multiuso é no acabamento brilhante e no acabamento fosco. Tá? O que é esse produto?
é que muitas vezes a gente pensa em spray, a gente vai logo na marca mais cara. Então, você tem um spray aqui que vai entregar a mesma qualidade com um preço bem mais barato. Então, é um baita de um produto que está na linha da Casa Cardão. Então, super indico aí para vocês. Quem nunca comprou esse produto aí, pode comprar, que vocês não vão ter dor de cabeça, que é com cobertura. Tem uns sprays que a gente vê aí no mercado, aí, pelo amor de Deus. Fala que entrega tudo, mas na realidade não entrega nem a metade do que nós falamos aqui. É aquela velha história. A metade do preço do spray. Você pega um spray da Eucatex, um exemplo, R$10, o outro é 5. Gente, não vai entregar a mesma coisa. Entendeu? É só a gente ver, só em teste de cobertura a gente já vê. Dando andamento aqui, a gente vai estar quebrado. Depois eu vou falar de mais spray. Tinta de piso. Tinta de piso, ó, bacana esse produto. O que eu tenho para falar de vocês de atributo desse produto? Na nossa embalagem, já vem dizendo assim, ó, 2 vezes mais resistente. Ótima cobertura. Super durável. Gente, por que vem escrito 2 vezes mais resistente? Porque, ao contrário do concorrente, que tem um acabamento fosco, o nosso produto ele é semi-acetinado. Quando a gente fala que o nosso produto ele é semi-acetinado, é lógico, gente, é óbvio que a gente vai ter uma resistência maior do que um acabamento fosco. Então, se você tem um produto sem brilho nenhum, que é fosco, e um produto que tem um leve brilho, o que tem um leve brilho, ele vai ter uma durabilidade maior. Por isso que a gente coloca ali 2 vezes mais resistente, ótima cobertura, super durável, tá? Um rendimento de até 350 metros. Qual o tipo de superfície que a gente aplica esse produto? Quadra rústica. Quadra rústica, que é aquele cimento rústico. Tá? O que eu sempre aconselho aos meus clientes, sempre que eu estou dando treinamento para profissionais, treinamento para balconistas, o que a gente indica? Sempre você fazer um teste de absorção na superfície. O que é um teste de absorção? É você pegar um pouquinho d'água e jogar na superfície que vai ser pintada com a tinta de piso. Jogou na superfície, a água penetrou no solo, você pode aplicar tinta tranquilamente, tá? Que ela vai aderir, ela vai ter resistência, vai durar a beça, vai ficar lá um tempão. Agora, você aplicou a água na quadra, tá? A água começou a dar, boiou, como se fosse, a gente fala, criou uma boia, entendeu? O que vai acontecer ali? A água não penetrou no solo, tá? Se essa água não consegue penetrar no solo, a tinta muito menos, que é mais grossa. Então, o que acontece? Muitas das vezes a gente pega reclamação de assistência técnica, que a tinta está soltando. Mas o que acontece? A tinta não corou na superfície. A superfície que foi aplicada é muito lisa. Então, a tinta, não só da Eucatex, como se fosse do concorrente também não ia aderir ali. O que a gente tem que fazer, Wellington? Se a gente tiver esse tipo de situação, porque às vezes eu acho que eu estou falando para alguns lojistas também, não é, Clarissa? Eu estou falando com alguns lojistas também? Sim. Sim, né? Então, o que acontece? Muitas das vezes, o lojista é importante saber disso, que muitas das vezes o cliente vai chegar lá pé da vida e falar, mas essa tinta está soltando. Aí o que acontece? Só fazer o teste lá de absorção da superfície. Detectou que está criando uma bolha d'água lá, o que você tem que fazer? Como é que vai solucionar esse problema? Que é legal a gente falar também como que soluciona, né? O que você vai ter que fazer? Vai ter que abrir porosidade no piso. Como é que você aplica, abre porosidade na tinta para ser aplicada a tinta de piso? Ácido, gente, não tem jeito. Tem que aplicar ácido na superfície toda, lavar tudo, tá? Com a VAP, aplicar ácido, tá? Deixar lá o ácido agindo por volta de 12 horas, depois vir com a VAP, lavar novamente a superfície, tá? E depois que secar bem a superfície, fazer novamente o teste de absorção. Não está absorvendo, novamente ácido, até abrir porosidade. Tá? Senão, todas as marcas de tinta, é o que muitas das vezes a gente vê, a gente pinta a quadra aqui todo ano. Por quê? Porque a tinta solta todo ano, porque a tinta não ancora. Se ela ancorasse de forma adequada, dificilmente soltaria. Tá bom, gente? Então, essa foi mais um produto da Eucatex que tem na Casa Cardão, a tinta Super Piso. Aqui, voltando na linha de sprays, que é o nosso alta temperatura, tá? Indicado para escapamento de cano, calor acima, até 600 graus, esse produto ele vai atender tranquilamente, super durável, 2 vezes mais resistente, acabamento acetinado, uso interior,
tá? No interior não, gente, ele é exterior, desculpa. Eu estou no slide de baixo. Ele é exterior, tá? Ele pode ser que está errado. Ele pode ser utilizado no exterior, que a gente usa em escapamento de moto, então não é interior. Escapamento de moto, churrasqueira, você pode aplicar ele sem problema nenhum. Tá? Indicado para chaminés, escapamentos, lareiras e churrasqueiras. Ao toque, 15 minutos, entre demãos, 1 hora. Acabamento acetinado, ele então não tem muito brilho. Na cor alumínio, metálico e no preto. Tá bom? Preto fosco. Outro produto seria o nosso Luminosa. Esse tipo de spray, esse sim é para uso só interno. Seria mais para acabamento em gesso, madeira, vidro, artesanato em geral. Você quer colocar iluminar uma cor vibrante, luminosa, numa peça de artesanato, então esse é o spray. O spray da concorrência aí é muito mais caro. A gente entrega a mesma coisa, um spray bem mais em conta. Esse produto tem na Casa Cardão, Eduardo? Eu não sei. Tem sim. Tem. Beleza, então. Um baita de um produto para os lojistas terem também, para trabalharem com esse produto. Acabamento acetinado, embalagem de 400 ml. Seguindo aqui, a tinta super piso, ó, que seria, voltou aqui, mudou os slides aqui, seria os principais concorrentes. Seria o Coral tinta de piso, o Souvenir piso, o Nova Cor piso. Tá? Vocês percebem, gente, que o nosso nivelamento é sempre dentro das principais marcas do Brasil. Então, a gente sempre faz produtos de qualidade em cima dos concorrentes. Então, vocês não precisam ter medo nenhum de trabalhar com o nosso produto, que a gente tem um departamento técnico, um departamento de venda, que é o Eduardo, e atende bem a gente. Metalizada, que é mais uma linha de spray, tá? Para fazer cor metalizada, uso interior, tá, gente? O metalizado ele tem que ser aplicado no uso interior. Acabamento metalizado, aplicar em metal, vidro, cerâmica e papel. Então, geralmente, esses ambientes de restaurante, consultórios, utilizam muito esse spray para dar um design legal e bacana. Tá bom? Eucalar esmalte. Eucalar esmalte, gente, seria a nossa linha para pintar ferro e madeira. Você quer pintar um ferro e madeira? Por que o Eucalar? Porque é um produto que tem boa cobertura, durável e ele é secagem rápida. Tá? O Wellington, produto com Eucalar na linha standard com secagem rápida, sim. Tá? Qual é o diluente dele? Água rás. Quantos metros quadrados ele faz? Até 60 metros quadrados. Pode ser aplicado na área interna e na área externa. Tá? Madeira ou ferro. Acabamento dele, Wellington, brilhante. Tá? Um baita de um produto também. Tem nos três... O Eduardo, ele tem na embalagem de 18 litros também, não é? Tem. Tem? Não, né? Não estou te escutando. Tá, então, o que eu sei é galãozinho... ficou mudo. Tem, né, 18 litros? Não, né? É só o nosso água rás, né? Água rás e tiner, não é isso? Não, né? Beleza. Dando andamento, a gente vai falar um pouquinho da nossa linha de vernizes. Vernizes, eu vou voltar aqui, eu vou entrar aqui, ó. Aqui. Vamos lá. Vernizes. Pô, a nossa linha de vernizes, ela foi reformulada, acho que não tem nem 2 anos. Nós reformulamos as embalagens, nós reformulamos o produto. Nós colocamos uma embalagem mais atual e colocamos um rendimento, um baita de um rendimento nesses produtos. A gente trabalha com verniz Copal. O que seria o verniz Copal, gente? É aquele verniz mais em conta, que a maioria dos clientes, às vezes, eu quero um verniz mais em conta para aplicar na minha mesa de centro, na parte interior da minha casa, na minha cabeceira. Não precisa ser um verniz muito caro, ele não vai na área externa. Aí você vai vender qual? Verniz Copal, prêmio. Tá? Qual que seria o rendimento dele? Até 110 metros quadrados, o uso é só interno, tá, gente? Não pode ser aplicado na área externa, ele não tem resistência a sol e chuva. Tá? Secagem de 4 a 6 horas, final 24 horas. Acabamento dele é brilhante para portões, portas, corrimãos e móveis em geral, mas área interna. Qual que seria o diluente desse produto? Água rás. Água rás. Eu falei do água rás ali no nosso Eucalar esmalte. É bom frisar, gente, o que acontece?
compra um baita de um produto, que é a nossa linha de verniz, e utiliza uma água raiz de baixa qualidade. Wellington, se eu comprar um verniz da Eucatex e usar uma água raiz de baixa qualidade, isso vai influenciar no produto, gente? Sim. Sim. A nossa linha de solventes, ela é a top de linha, entendeu? Então, às vezes, vocês vão ver aí no mercado uma linha de solventes mais baratas, mais uma da embalagem azul, que eu não sei nem o nome, né, Eduardo? Eu gosto de brincar nos meus treinamentos. Eu não sei nem o nome dela, mas, assim, gente, nossa linha de solventes é bem superior a ela. Tá? A nossa linha de solventes, água raiz, thinner, que a gente vai falar agora há pouco, é um thinner, Wellington, mas ele é um pouquinho mais caro, mas ele é um pouquinho mais caro porque ele entrega uma qualidade melhor. Você vem na linha de secagem rápida, que é na situação do esmalte. Você vai utilizar um diluente de baixa qualidade e você vai perder a tecnologia de secagem rápida. Esse esmalte vai demorar muito mais para secar. Então, é importante frisar, gente, utilizem produto, um exemplo, comprou o verniz da Eucatex, comprem água raiz da Eucatex. Comprou a seladora da Eucatex, seladora para madeira, utilizem um thinner da Eucatex. Tá? Não é que seja uma venda casada, mas é um produto que vai te entregar a garantia da fábrica. Aí o que a gente percebe? O que eu peguei uma reclamação? Wellington, você colocou no seu esmalte que ele é secagem rápida, mas está demorando para secar. É por quê? Por causa do diluente. O diluente de baixa qualidade que estava influenciando na secagem. Então, é legal a gente trabalhar sempre com a nossa linha de solvente. Falando um pouquinho agora do nosso tingidor, esse vermelho aqui de baixo, ó, verniz tingidor prêmio. Tá? Classificação prêmio, verniz top, na cores mogno, embuia. O que quer dizer tingidor? Quando você quer colorir a sua madeira. Wellington, eu quero dar cor à minha madeira. Então, já que você quer dar cor à sua madeira, você tem que colocar um verniz que você vai tingir essa madeira, vai te dar uma proteção aí de 2 anos, tá? De garantia de 2 anos. Tá? Vai ser hidrorrepelente. O que seria hidrorrepelente? A água vai bater e vai escorrer. Tá? E você tem um rendimento de até 120 metros quadrados. Acabamento brilhante para portões, portas, janelas e casas em geral. Tá? Um baita de um produto. Esse vai atingir a sua madeira. Agora a gente tem uma outra situação. Qual seria a outra situação? Eu quero, Wellington, uma madeira para área externa. Ó, aqui a gente colocou até uma foto bacana, que é uma beira de uma praia. Eu quero um verniz que resista a sol, a chuva, a maresia. Qual que seria esse verniz? Seria o nosso verniz marítimo. Qual o diferencial desse verniz aqui? Ele tem tripla proteção solar. O que é tripla proteção solar? Ele vai resistir 3 vezes aos raios ultravioleta. Já o tingidor, aquele que eu falei agora há pouco, ele tem duplo filtro solar. Então, esse verniz aqui, ele vai te dar uma proteção maior. Tá? Tripla proteção solar, resistente a sol, chuva e maresia, película elástica. Dá um rendimento de até 110 metros quadrados, de secagem de 4 a 6 horas, acabamento brilhante e acetinado. A gente tem os 2 acabamentos. Portões, portas, janelas e casas, em geral. O ideal é esse verniz aqui, gente, ele não colore, tá? Ele vai manter o aspecto natural da madeira. Ele vai dar a película de brilho, lógico, que vai ficar aqui, você vê claramente no pincel a diferença, tá? Mas ele não colore a madeira. Ele vai manter o aspecto praticamente natural da sua madeira, mas vai proteger. Tem que dar, é obrigatório dar quantas demãos, Wellington, na linha de vernizes da Eucatex? No mínimo 3. No mínimo 3. O que eu tenho que falar para vocês de vernizes na área externa? Verniz na área externa, você utiliza... a minha madeira está crua, Wellington. O que eu tenho que utilizar? Eu posso utilizar um selador para madeira na área externa? Não. A nossa linha de seladora para madeira é somente utilizado na área interna. Mas então, como é que eu vou fazer para me selar a minha madeira na área externa? Você vai pegar o próprio verniz da Eucatex, vai diluir em torno de 40%, vai ter uma diluição maior com a nossa água raiz, e vai selar a madeira com o próprio verniz. Nas próximas demãos, você vai aplicar mais ou menos 10% de água raiz. Você vai diminuir aí 30% de aplicação de água raiz. Como é que eu faço a aplicação? Que às vezes pode surgir esse tipo de dúvida com o próprio balcão.
Como é que eu faço a aplicação do verniz? Você aplica a primeira demão, ao toque de 4 a 6 horas, você aguarda aí por volta de 12 horas, pega uma lixa bem fininha, tá? Uma lixa bem fininha, só para remover o brilho. Você vai remover o brilho da primeira demão, pegar um thinner de limpeza, passar um thinner de limpeza, remover aquele pó todo que ficar ali na superfície, porque geralmente a gente escuta assim, eu quero a minha porta com o meu reflexo, de tão brilhante que eu quero ela. E muitas das vezes a gente vai na casa dos clientes e não tem essa situação de ter um reflexo, um produto bem aplicado. Por quê? O profissional ele não aguarda um intervalo entre demãos. O intervalo entre demãos da maioria de linha de vernizes é longo. O verniz precisa dessa secagem. Então, aguardou 12 horas, deu aquela quebra de lixa, removeu com o thinner de limpeza o pó, aplica a segunda demão. Segunda demão, a mesma coisa. Aguarda 12 horas, quebra de lixa, tá? Remove o pó, terceira demão. Aí sim, você vai ter um verniz bem acabado e a sua madeira protegida. O que a gente vê hoje é o profissional aplicando o verniz, pintando uma porta num dia só. Pô, mas como é que você deu 3 demãos aí num dia só? Se o verniz aí pede aí pelo menos 16 horas, 18 horas final, mas entre demãos você pode aplicar aí com 12 horas. Aí você encosta na madeira, a madeira começa a colar, isso a gente chama de taque. Você coloca um copo na sua mesa ou em alguma superfície que for pintada de madeira, e esse copo ele gruda e fica a marca da borda do copo toda na madeira. O que é isso? É o taque, é a falta de cura do verniz. O profissional não aguardou o intervalo de secagem. É só uma dica aí que eu tenho para dar para vocês. Como eu falei agora... Bem legal, Wellington. É bem legal a dica. E tem pergunta aqui, se pode usar o marítimo por cima do tingidor? O que acontece? A sua madeira, ela tá com o tingidor lá colorido, não tá? Aí o que você vai fazer? Vai pegar uma lixa fina, vai correr uma lixa fina para remover o brilho. Remover o brilho, pega o thinner de limpeza, passa nela toda e aplica, não tem problema nenhum aplicar o nosso verniz marítimo, não tem problema nenhum, não. Só vai manter, se for mogno, vai continuar mogno com brilho, entendeu? Agora, trocar a cor não vai. A ideia aí seria manter o tingidor. Só que se a pessoa quiser, de repente, a pergunta é que ele quer uma proteção maior, já que o tingidor ele é duplo filtro solar e o marítimo ele é triplo filtro solar. Então, a durabilidade na madeira vai ser maior. Entendeu? Foi? Então, gente, aqui, como eu estava falando aqui para vocês, um diluente de qualidade seria nosso Eucatex Rise, indicado para diluição de esmalte sintético, vernizes à base de resina alquítica, alta qualidade e poder de diluição. Tá? Então, gente, não se confundam, até por questões de qualidade. O que a gente entrega é um produto de qualidade. Então, o solvente tem que ser de qualidade. Então, por isso que a gente bate nessa tecla. Usem o solvente da Eucatex, porque dá problema no acabamento final. Thinner. A gente tem o Thinner 916, 9800 e o de limpeza. E, gente, desculpa, tá? Vou voltar aqui um pouquinho, porque eu esqueci de falar da seladora. A seladora para madeira. Seladora para madeira. Eu falei só um pouquinho lá, é importante frisar nela que ela pode ser aplicada em madeiras cruas, tá? Mas somente em áreas que não pega água. Não pega água e não pega sol. Por quê? Se você aplicar esse produto onde pega água e sol, ele vai esbranquiçar a sua madeira toda. Então, não pode pegar água de maneira nenhuma. Se for pegar água, se for bater sol, diluam com o próprio verniz. Tá? O acabamento dela é um acabamento acetinado e o mais importante, o diluente dela não é água rás. O diluente dela é o thinner de primeira. É aquele thinner que a gente chama de que dilui nitrocelulose. Então, seria hoje o nosso thinner, seria o nosso 9800. É um produto formulado para a diluição de laca, nitrocelulose, seladoras para madeira e alguns vernizes compatíveis com o thinner. Não é o caso da nossa linha de vernizes, tá? Nossa linha de vernizes seria indicado água rás, nosso Eucatex rás.
Eucatex Thinner 9116. 9116 é um produto formulado para diluição de esmaltes sintéticos e primers automotivos. Então, esse seria o nosso esmalte, o nosso thinner de segunda. Tá? E a gente tem um outro thinner que é um 900. O que seria o thinner 900? Lembra que eu falei para vocês sobre a aplicação de quando vocês lixassem a madeira para dar segunda e na sequência a terceira demão, para remover aquele pozinho que fica na madeira? Aí teria que ser o thinner de limpeza. Esse thinner de limpeza se chama 900, que é um thinner mais fraco, né? Mais para a limpeza da superfície. Beleza? Falando, o Sten não trabalha, né, Eduardo? Clarissa, trabalha? Não, né? Não, né? Não, beleza. Ó, o Renier... Não, né? Beleza. Falamos isso aqui. Dias melhores virão, contem com a gente. E agora é o momento da dúvida. Quem quiser tirar uma dúvida, falar com um técnico, qualquer coisa, estou à disposição de vocês. Muito obrigado por tudo. Espero que tenha esclarecido algumas dúvidas. Se tiverem com mais algumas que eu possa esclarecer, podem mandar aí, que esse é o momento. E vamos junto vender tinta, porque final do ano é o momento de vender tinta. Tá bom? Obrigado, Clarissa. Obrigada, Wellington. Pela oportunidade. Obrigado, Rômulo. E obrigado, Casa Cardão, doutor Ricardo. Se precisar de mim, estamos aí. Wellington, Eduardo, mais uma vez, obrigada. E é o que a gente falou no início da live, né? São dois momentos. Final de ano, momento de vender tinta. O atual momento que a gente vive, vai vender mais ainda, né? Onde as pessoas estão mais em casa. Então, nós temos aí uma dupla oportunidade para estar acelerando a nossa venda de tinta, né? Deixa eu só tirar uma foto aqui que eu tenho que mostrar para o chefe que eu estou dando treinamento, né, Clarissa? Mas tem mais uma pergunta, Wellington. Isso aí, assim que eu gosto, assim que eu gosto. A pergunta correta sobre o verniz é se posso aplicar o tingidor para dar a cor e aplicar o marítimo por cima para proteger mais. Pode, desde que ele lixe. Ele vai lixar, um exemplo, deu a secagem total do tingidor. Porque, no caso, o tingidor ele tem dupla proteção solar. Dupla proteção solar. E o marítimo ele tem tripla proteção solar. Ele vai ter uma proteção a mais. Ele aplicou o tingidor, secou. Aplicou as 3 demãos, secou bem, deu às 18 horas. O que ele vai fazer? Vai pegar, vai dar uma quebra de lixa, vai pegar o thinner 900, tá? Remover todo o pó e aplicar o marítimo, sem problema. Você vai ter uma proteção maior. Sempre lembrando, ele vai ter que dar mais 3 demãos do marítimo também. Tá? Ele não pode dar uma demão só, ele vai ter que dar mais 3 demãos. Então, ao total, ele vai ter que dar 6 demãos de verniz. Respondido, Armando? Respondido, seu Armando? Muito obrigada, seu Armando. Ok, obrigada. Bom, eu acho que é isso. Espero que o canal continue aberto com vocês. Então, se tiver alguma dúvida, pode deixar que a gente encaminha vocês e a gente leva a resposta. Eduardo, muito obrigada sempre a parceria. Rômulo também, que é analista de compras, está aí para apoiar também, fazer essa ponte, né, entre o representante, entre o cliente e a indústria. Sempre muito bom. Muito obrigada, gente. Até a próxima. A live vai estar gravada no YouTube, para a gente estar multiplicando o nosso conhecimento. Tchau, muito gente. Boa noite. Tchau. Obrigada. Obrigada, Eduardo. Tchau, gente. Eu que agradeço aí. Muito obrigada. Tchau. Boa noite. Boa noite.